Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste quadro Desvendando Milhas, onde você vai aprender tudo sobre ser um viajante profissional com milhas do básico ao avançado. Hoje nós vamos entrar em um dos temas mais importantes que você precisa dominar completamente para se tornar um milheiro profissional. Vamos falar sobre VDM. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Eu sei que muita gente pode se desesperar com a ideia de pensar que viagens precisam envolver aí matemática e algumas contas. Muitos alunos, inclusive, acabam desanimando quando percebem que você precisa compreender um pouco sobre VDM para entender sobre viabilidade de viagens e quando compensa ou não fazer uma emissão em milhas. Essa aula de hoje é muito importante, justamente porque as pessoas elas tendem a fazer péssimas emissões por não compreenderem sobre VDM. Mas afinal, Gabriel, o que é esse tal desse VDM? O VDM nada mais é do que o valor de 1000 milhas, ou o valor de 1000 pontos. O custo em si que se tem em média e na prática para se gerar em 1000 pontos ou 1000 milhas. Para quem faz o acúmulo orgânico de pontos e milhas, essa métrica não é tão importante, porque na prática você só vai usufruir dos pontos que são gerados a partir do seu cartão ou a partir das suas compras, então você não vai ter um custo para se gerar as suas milhas. Só que é importante você ter em mente quando vale a pena usufruir desses pontos para converter nas passagens pelo melhor preço. Eu costumo brincar bastante com os meus alunos que vale mais você fazer uma emissão a 10.000 milhas Smiles do que a 8.000 milhas Latam Pass. Mas muita gente não entende o porquê disso. O que está por trás disso? O valor de 1000 milhas, ou o VDM, é a métrica que baseia esses conceitos referentes à qualidade de emissão ou à viabilidade de uma emissão mais vantajosa do que outra, ou ainda comparar uma emissão em milhas a um valor em dinheiro. Mas apesar de parecer muito monstruoso, eu vou tentar deixar o mais didático e o mais simples possível para que você também consiga calcular o seu VDM tanto quando estiver emitindo uma passagem, quando principalmente você estiver comprando pontos ou milhas. Então, como fazer o cálculo do VDM? Primeira coisa que você precisa entender na prática quando a gente fala de VDM é que tudo se baseia no quanto você paga por 1000 milhas nos programas de pontos. Via de regra, se você for tentar comprar pontos ou milhas sem uma campanha específica, em qualquer um dos programas você vai pagar R$70 por 1000 milhas. Seja na Livelo, no Esfera ou até mesmo no programa de fidelidade das aéreas, eles sempre cobram, por padrão, R$70 por 1000 milhas, ou 1000 pontos. Só que na prática, ninguém paga esse valor. Para os programas de pontos, a gente sempre considera que o valor médio das transações entre os programas de pontos para compras são com 50% de desconto com referência desse valor de R$70. Então, se a gente for multiplicar os 50% de desconto pelo valor de R$70, a gente chega que o VDM médio dos programas de pontos é R$35. Guarde isso porque esse 35 é o valor que nós utilizamos como benchmark, ou é o valor que nós padronizamos, entre aspas, para fazer o cálculo de tudo o que envolve o mercado das milhas e todas as outras transações que envolvam as operações, principalmente de transferência para as aéreas, são com esse valor de referência em 35. Pô, Gabriel, mas eu consigo gerar milhas, eu consigo gerar o milheiro, melhor dizendo, né, pontos no Livelo, na Esfera, por um valor muito abaixo. Eu consigo gerar por R$32,90, por R$30,50. Eu preciso me basear nesse valor de 35? Não. Se você tiver um controle bem feito do quanto você gasta por cada milha que você possui, e nesse sentido uma planilha de gerenciamento ela é muito útil, você não precisa tomar como base o valor de 35. Agora, se você é uma pessoa que não tem o costume de controlar em si o custo das suas milhas, o quanto que você está gastando para efetivamente estar gerando elas,
A primeira dica que eu te dou é passe a controlar. E a segunda é considere que tudo é 35 dentro dos programas de pontos, pessoal. Aqui não vale falar sobre os programas das aéreas. Nas aéreas a gente vai ver que tem um cálculo para se chegar no VDM padrão das aéreas exatamente agora. Como a gente calcula o VDM nas aéreas partindo do pressuposto de que o 35 é a média dos programas de pontos? Basicamente, fazendo a divisão pelo multiplicador médio que se consegue nas bonificações para essas aéreas. Então, a gente sabe, por exemplo, que a bonificação média na Latam Pass são 30%. Então, se você envia 1000 pontos de um programa de pontos como a Livelo para a Latam Pass, em média, as bonificações anuais estão cravadas ali em 30%. Como que a gente faz então essa conta? Basicamente, faz os 35, que é o nosso custo das milhas, né, o nosso VDM no programa de pontos, e divide pela bonificação média. E a gente chega que o VDM médio na Latam Pass é R$ 26,92. E por que isso é importante? Porque tudo que você conseguir de oportunidades para gerar as milhas, por exemplo, na Latam Pass abaixo de R$ 26,92, é um bom negócio. Agora, se estiver muito acima, não compensa. Quer um exemplo prático? Essa semana mesmo eu soltei no grupo de alunos uma oportunidade de comprar milhas Latam Pass com 65% de desconto. Esses 65% de desconto eram exclusivos para quem fosse Clube Latam Pass ou ainda quem possuísse um cartão da Latam. Para essas pessoas, compensava fazer essa operação, porque o VDM nessa operação sairia abaixo de R$ 25. A gente viu aqui que a média é R$ 26,92. Ou seja, para essas pessoas valeria a pena. Agora, para quem não possuía o cartão, o desconto já era apenas de 60%. O que fazia, na prática, o VDM nesse caso sair a R$ 28. 28 está ligeiramente acima dos R$ 26,92. Por essa razão, eu alertei que não valeria a pena fazer a compra nesse valor. Agora, também existe um outro lado da moeda, que eu sempre menciono isso. Imagine o seguinte, você tem uma emissão à vista na Latam Pass. Você encontrou uma emissão, vamos supor, por 10.000 milhas para Santiago. Uma emissão que usualmente ocorre na Latam Pass. O mesmo trecho na Latam Pass, se você for pagar em dinheiro, tá custando 600. Mesmo que você esteja gerando as milhas a 28, se nós considerarmos os 28 do milheiro vezes as 10.000 milhas, a passagem estaria saindo a 280. Praticamente 55% mais barato do que na própria tarifa pagante. E agora você começa a entender o porquê que entender sobre VDM é essencial para quem está usufruindo do mundo das milhas. Porque é a sua base de comparativo para parametrizar se é mais barato fazer uma emissão no programa X ou no programa Y, ou ainda, se é mais barato fazer essa emissão na tarifa pagante ou em milhas diretamente. Legal? E aqui, por último, eu vou deixar para vocês a fórmula para fazer o cálculo de VDM. Porque muita gente quer fazer, às vezes, na prática, por exemplo, Gabriel, eu recebi um cupom aqui para fazer a compra de 20.000 milhas por R$500. Compensa ou não compensa? Essa é uma dúvida frequente nos grupos de alunos. E assim, a conta ela é muito básica. A fórmula é a seguinte, você vai sempre, para todos os cálculos que envolvam saber o valor de milheiro, quando se tem o preço e as milhas, é jogar o preço, que aqui é R$500, dividido pelos milheiros. E aí, o que é o milheiro? Isso também é uma coisa que muita gente acaba se confundindo. O milheiro são 1.000 milhas, certo? Então, se eu estou comprando 20.000 milhas por 500, eu não vou dividir 500 por 20.000, mas sim por 20, porque eu tenho 20 milheiros, ou seja, 20 vezes 1.000 milhas. Será que deu para ficar claro? Se não ficou, comenta aí que eu tento trazer uma abordagem diferente. Mas via de regra, a conta é essa. Corta 3 zeros,
da quantidade de milhas que você ou vai comprar ou vai receber e joga na parte de baixo da fórmula, dividindo o que é o valor que você está pagando ou recebendo, no caso de uma venda de milhas, né? Para saber o valor do milheiro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se você estivesse comprando 20 mil milhas por 500 reais, no caso da Latam Pass, compensaria. Por quê? 25 é um valor que está abaixo dos 26,92. Mas a gente pode ver mais para frente que para outras aéreas isso não vale. Por exemplo, para a Smiles já não dá certo. Por quê? Lembra que, para os programas das aéreas, a gente tem que considerar o preço dividido pelo multiplicador base de transferência dos programas. E vocês vão perceber que a Latam Pass tem o milheiro no mercado nacional mais valorizado. É o milheiro mais caro, porque as bonificações da Latam Pass são, em média, 30%. Raramente, 2 vezes por ano no máximo, as transferências podem chegar a 45%, mas elas são totalmente exceções. A regra é de 20% a 30% de bonificação nas transferências. Isso leva ao ponto, como que eu faço um comparativo, então, desses valores de milheiro entre as aéreas? Eu deixei aqui, padronizado para vocês entenderem cada um deles, mas vou mostrar como chega nesses valores. Então o 27 da Latam Pass a gente já viu, é considerando a bonificação de 30%, né? 26,92. Vamos padronizar aqui para 27, que é o milheiro que a gente considera. Sempre que você gerar abaixo de 27, você está fazendo um bom negócio. Via de regra, abaixo de 25 é o valor excelente para o milheiro da Latam Pass. Azul Fidelidade, a gente considera abaixo de 21. Se nós fizermos o cálculo, é porque a bonificação média Azul é 70%. E vale um adendo aqui também, que o milheiro da Azul está encarecendo um pouco ao longo do tempo. Porque as bonificações médias da Azul têm cada vez mais caído um pouco com comparativo, por exemplo, ao ano passado. 2022 e 2023 foram anos em que era bastante frequente conseguir bonificações de 90% na Azul, 80% era o mínimo que a gente conseguia. Já no finalzinho de 2023, agora para 2024, essa média já caiu para praticamente 60% a 70%. Então, isso também é uma coisa importante, que VDM é volátil. Se você não entender justamente como chegar nesse valor e ficar fixo na cabeça, o VDM da Azul é 21 e deixar isso o resto da vida na sua cabeça, você pode cometer erros, porque o valor ele vai se adaptando ao longo do ano, ao longo das bonificações, ao longo das campanhas que surgem durante o ano. Tanto é comum grandes campanhas que acontecem principalmente no mês de junho e de novembro derrubarem o valor de VDM no mercado e muita gente acabar se desesperando aí com o preço baixo que está sendo ofertado nas milhas, principalmente para quem é trader, vamos chamar assim, né, de milhas. Os meses de julho e dezembro são meses em que normalmente o valor de milheiro de todos os programas está lá embaixo, porque houveram muitas promoções nos meses anteriores, o que faz com que a lei da oferta e demanda acabe derrubando o preço, porque a oferta de pontos no mercado é muito grande. Beleza? Então, entenda que esse valor ele é volátil, mas entenda mais do que qualquer coisa como que se chega nesses valores para que você consiga fazer sozinho. Beleza? O da Smiles a gente considera 17,50, que é exatamente a metade dos 35. A bonificação média da Smiles é 100%. Vale um adendo que também ultimamente está caindo esse multiplicador médio de 100%. Esse ano, por exemplo, a maior parte das bonificações boas da Smiles chegaram a 80%. A gente vê, consequentemente, o VDM da Smiles subindo um pouco. Apesar de que, por mais que na Smiles se tenha essa característica da diminuição, assim como na Azul, das bonificações médias, eles fazem muitas campanhas de compras de pontos, onde muitas vezes eles derrubam o valor do próprio milheiro a 16. No caso da Azul, só esse ano nós tivemos 4 grandes campanhas, onde você pode comprar o milheiro azul, não a 21, mas a 17 reais. Pois é.
Algumas campanhas, inclusive, para quem tinha o cartão da Azul, que recebe 10% de desconto, chegou a R$ 15,50. Pois é, imagina só, você conseguir comprar as milhas do programa com praticamente aí 30% de desconto ou até um pouco mais do valor normal de mercado das milhas. É uma oportunidade excelente que você só consegue compreender o quão boas são se você entende sobre o valor de milheiro. E por fim, o milheiro TAP, que é o milheiro da Aérea Lusitana, aérea portuguesa, chega a R$ 30 porque nós consideramos bonificações de 20% em média para a TAP, que também não são muito frequentes, tá? Via de regra, a Livelo é a única que transfere 1 para 1 dos grandes programas, né? Tirando o IUP, que também faz transferências, a própria Caixa, o programa Atomos, todos eles fazem transferências 1 para 1 para a TAP, mas a Livelo é o grande programa das quais você pode ter amplo acesso sem precisar ter um cartão atrelado ao programa, né? Você conseguiria bonificações de até 20% para enviar as suas milhas na TAP. Beleza, Gabriel, mas eu gostaria de mandar milhas para a Advantage. E existe um problema que na Advantage eu não tenho bonificação. Muito pelo contrário, eu tenho um deságio. O que é um deságio? É quando um ponto no programa de pontos não equivale a uma milha no programa de milhas receptor. Mas sim 2 pontos, por exemplo, no programa se convertem para 1 milha, tá? Isso é muito comum, principalmente nos programas internacionais. A TAP, atualmente, é a única dos programas de pontos, né? A TAP Miles & Go é o único programa de fidelidade onde ainda nós temos uma paridade 1 para 1 entre os programas de pontos brasileiros. Inclusive, já é boato há pelo menos 1 ano e meio que essa paridade possivelmente mudaria. Mas, por enquanto, a paridade entre os programas continua sendo 1 para 1. Mas isso não é a regra. Nós temos, sim, programas que ocorrem deságios. Por exemplo, entre a Ibéria, eu já fiz um vídeo falando bastante sobre a Ibéria Plus, que existe um deságio 2 para 1. American Airlines também é um exemplo, né? O programa A Advantage da American Airlines também é um exemplo em que 2 pontos esfera valem 1 milha no programa receptor. Ou seja, nesse caso você precisa não dividir por uma bonificação, mas sim multiplicar pelo próprio deságio. Então, se é um deságio 2 para 1, multiplica o preço das suas milhas por 2. Nesse sentido, o milheiro, né, o VDM na Iberia Plus ou na Advantage seria equivalente a R$ 70. Se você consegue gerar essas milhas abaixo de 70, inclusive eu mencionei uma estratégia para fazer isso no caso da Iberia Plus, é muito vantajoso porque você conseguiria fazer emissões muito abaixo do valor de mercado daquelas passagens. Se você quiser conferir, inclusive, esse vídeo da Ibéria, ele vai estar aqui em cima para você entender na prática como o VDM ele é calculado para, por exemplo, gerar passagens executivas a R$ 2.000, sendo que o preço de mercado delas, lá na tarifa pagante, chega a 15, 16 mil com facilidade. Um deságio 3 para 1 segue a mesma lógica do 2 para 1. Você multiplica por 3 ao invés de por 2 o valor do seu preço médio. Gabriel, de novo, né? Meu preço médio não é 35, ele é 37. Multiplica 37 pelo valor do deságio que você sempre vai chegar. No caso aqui, considerando 35, seria equivalente a gerar milhas a 105. Esse valor, por exemplo, seria um equivalente a milhas do Connect Miles do programa da Copa, que você envia com um deságio 3 para 1 do programa Livelo. E o último dos casos, que seria o mais complexo de todos, seria uma transferência com deságio e bonificação. Sim, isso existe, e é mais comum do que você imagina. Nós temos dezenas delas ao longo do ano, e as principais companhias que fazem esse tipo de operação são a Connect Miles, Copa, Iberia Plus, a Advantage de vez em quando faz, a Flying Blue também normalmente recebe milhas com deságio mais bonificação, então é interessante que você compreenda como faz essa conta. Ela também é simples, depois que você entende a lógica da matemática por trás dessas contas, fica bobo de fazer a conta. Então, já entendemos. Primeiro faz o deságio. 35, que é o milheiro do programa de pontos, vezes 2, que seria um deságio 2 para 1, e aí você divide por 1.3. Por que 1.3? Por causa da bonificação de 30%, que você chegaria num valor de 53,85. Tenta fazer aí e bate os valores que estão aqui. E pra gente fechar aqui o tópico de VDM,
eu quero falar sobre um assunto que é muito importante. Inclusive, eu dou esse material como um bônus para os meus alunos de tão vital que é entender sobre essa mecânica de custo de oportunidade das milhas. Por exemplo, outro dia um aluno veio me questionar se valeria a pena ele trocar 10 mil pontos Livelo por um copo Stanley. Como que você verifica se compensa você trocar seus pontos por produtos? Essa seria a etapa mais avançada da compreensão de VDM. Vamos lá. Então como que a gente faz esse entendimento? Vamos ver primeiro o quanto é um copo Stanley em média. Vamos cravar aí em R$150? Se eu sei que um copo Stanley é R$150, como que eu poderia fazer essa matemática? Se a gente for partir da mesma premissa de primeiro custo dividido por quantidade de milhas, a conta seria basicamente 150 dividido por 10, certo? Por que essa conta? Porque é o 150 que é o valor dividido pela quantidade de milheiros ou de milhas que a gente está vendendo, entre aspas, para o programa para conseguir esse produto. Ou seja, aqui nós chegamos num valor de R$15, né? 150 dividido por 10. Gabriel, não entendi. Que valor é esse? 15? Isso é bom ou é ruim? Vamos lá. Aqui significa o seguinte: você está dando 10 mil pontos e recebendo um copo Stanley, certo? Significa dizer que você está vendendo todos os seus pontos por R$15. Só que, se a gente for analisar, lembra o que é o VDM médio de um programa de pontos? É 35. O que são esses 35 na prática? Esses 35, que é o valor de 1000 milhas, você teria que multiplicar pelos 10 mil pontos, que é o que você tem. Você chegaria num valor de 350. Calma que vocês vão entender onde eu vou chegar. Qual que é a matemática que a gente já pode fazer logo de cara? Você está vendendo R$350 em patrimônio, que são os pontos, por um produto de 150. A primeira lógica que a gente já tem aqui é que você está perdendo R$200 nessa operação. Já logo de cara. Por quê? Era mais fácil você vender esses pontos por R$35 do que por 15, que é o que a Livelo ou o Esfera estão te oferecendo para você comprar o copo Stanley. Só que isso fica ainda mais bizarro quando a gente compara o seguinte: custo de oportunidade. O quanto valem 10 mil pontos no programa da Aérea? Meus amigos, 10 mil pontos, se nós enviássemos com uma bonificação, vamos falar assim, média, 30%, que fosse lá uma bonificação para a Latam PES de 30%, você receberia 13 mil milhas. 13 mil milhas, você faz 4 trechos São Paulo-Rio. Aí entra a questão de custo de oportunidade. Por quê? Quanto custa um trecho São Paulo-Rio? Comenta aí embaixo, quem sabe. O trecho São Paulo-Rio pode chegar a custar R$1.000. R$1.000, isso mesmo. Você acha que é muito? Olha o valor dessa passagem aí, Congonhas-Santos Dumont. Ou seja, olha só que loucura. Você está trocando R$150, que é um copo Stanley, por R$4.000. Custo de oportunidade. Lógico, na prática você não está perdendo R$4.000, mas você está deixando de usufruir uma viagem que valeria esse preço. Compreendeu agora a importância de você entender sobre VDM? Isso é o que separa os viajantes amadores dos profissionais do mercado das milhas. A partir do momento em que você começa a precificar a todo tempo o valor das suas milhas, você começa a fazer os melhores negócios desse mercado. Como, por exemplo, viajar de executiva a preço de econômica. Esse é um dos desejos que as pessoas mais querem, mas não têm interesse em entender sobre tudo que abrange esse mercado para compreender a fundo como fazer esse tipo de operação e conta que a gente fez aqui. Gente, esse talvez tenha sido um dos conteúdos mais densos e mais importantes para que você entenda sobre o mercado das milhas. Se você entendeu tudo que eu disse aqui hoje, você já tem 80% do mercado das milhas na sua mão.
falta só aprender sobre as ferramentas para fazer os melhores negócios e entender aonde buscar as melhores oportunidades. Se você gostou, já deixa um like aí. Esse vídeo ele é essencial para todo mundo que quer aprender a viajar com milhas, então envia esse vídeo para quem quer, assim como você, aprender sobre esse mercado e viajar gastando menos. Se ele foi útil e você quer acompanhar mais sobre esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Um forte abraço, viajante, e até a próxima.